Bom dia, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje eu quero começar fazendo um resumão das últimas 4 aulas. A gente começou a matéria Eclesiologia e a primeira aula foi uma introdução sobre o assunto. No item A da primeira aula, nós falamos sobre qual é o principal movimento da igreja. O que significa isso? Entender a vida em comunidade, que é uma característica importante da igreja. No item B, nós vimos o que significa a palavra igreja, qual é o uso dela na Bíblia e o que ela significa para nós. Entendemos que é uma reunião de pessoas, e nesse caso, pessoas que se reúnem em prol de adorar aquele que é o seu Senhor. E no item C, foi um ponto que eu abordei sobre a importância de estudar a eclesiologia. Eu te disse que é importante estudar esse assunto porque você entende que depende de outras pessoas, porque você entende que precisa se desprender daquilo que é seu desejo para servir aos outros e porque Deus pode te usar enquanto você serve a outras pessoas. Na segunda aula nós falamos sobre a natureza da igreja, dividimos essa aula em 2 partes. Na primeira parte, no item A, nós falamos sobre a formação da igreja, que ela parece começar ali com Jesus, mas é iniciada de fato no relato de Atos capítulo 2. Falamos a partir de Apocalipse sobre algumas características que são da igreja. Falei sobre a igreja, sobre a autoridade e senhorio do Senhor Jesus. Falei sobre o fato de Jesus andar por entre as igrejas e conhecer bem elas. Falei sobre algumas características importantes da igreja, que tem a ver com trabalho árduo, tem a ver com fidelidade às escrituras e perseverança em meio ao sofrimento. Também falei para você que a igreja que é de Cristo tem condição de se arrepender de algum mau caminho, tem que se apropriar das promessas do Senhor e principalmente colocar o amor antes de qualquer coisa que faça. Na segunda aula sobre a natureza da igreja, nós vimos alguns aspectos da igreja, como é que a gente chama a igreja em vários momentos para entender melhor. A gente chama a igreja de igreja local, aquela igreja que se reúne hoje em algum local específico, com pessoas salvas em Cristo Jesus. E também tem um jeito de chamar a igreja que é universal, a igreja invisível, que é a inclusão de todas as pessoas que foram salvas por Jesus lá de trás até hoje, incluindo pessoas que a gente não vê nos tempos de hoje. Falei sobre algumas imagens bíblicas que nós temos sobre a igreja, alguns jeitos que a Bíblia usa para chamar a igreja. Falei sobre o povo de Deus, falei sobre o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, e como essas coisas fazem a gente entender a importância delas para nossas vidas. Ser povo de Deus tem a ver com representar bem quem Deus é. Corpo de Cristo tem a ver com mutualidade, servir uns aos outros. E o templo do Espírito Santo mostra que Deus requer de nós santidade de acordo com aquele que habita em nós. E na nossa última aula nós falamos sobre a missão da igreja. No item A nós falamos sobre a direção para a igreja. Entendemos que existe uma questão muito problemática dentro da igreja, que somos nós, homens pecadores, pessoas pecadoras. E que é o evangelho que nos guia desde a nossa conversão até o findar da nossa vida, para a gente não perder o rumo e permanecer firme no Senhor. Falei sobre algumas funções da igreja: evangelismo, edificação, adoração e ação social. Funções que são básicas, que acontecem dentro de uma igreja e que são importantes para aqueles que amam ao Senhor cumprir. E por último eu disse sobre a motivação. Eu falei para você que a gente tem que estar disposto a servir, sempre estar pronto a servir em áreas diferentes e entender que todas as áreas em que é possível servir na igreja pode ser uma área de atuação para você. Ainda que você não tenha o dom sobrenatural para aquilo, Deus te capacita para que você sirva de maneira mais ampla no seu corpo. Espero que você tenha aprendido nas últimas aulas. E que Deus te abençoe. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui para as nossas aulas, né? Depois de um tempinho aí só dando os estudos no GAP, né? Estou de volta e nós vamos continuar hoje, né? As aulas que o Amadeu tem dado sobre doutrina da igreja.
Hoje nós vamos falar sobre o governo da igreja, né? E vamos começar esse assunto vendo quem são as pessoas, ou vamos dizer assim, os cargos que têm autoridade dentro de uma igreja, né? Para estudar esse assunto, a gente vai voltar um pouco antes do surgimento da igreja, na época de Jesus. E nós vamos ver um texto agora com o Natan sobre esse assunto. Vai lá, Natan, com você. E aí, gente, vamos ler agora Lucas 20:17. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Bom, então vocês viram aí que nesse texto Jesus é chamado de pedra de esquina. E essa pedra de esquina é que seria, na qual seria edificada a igreja. Essa parte, a segunda parte, você pode ver lá em Mateus 16:18. Né? Essa afirmação sobre Jesus, ela também aparece no Antigo Testamento. É uma profecia que está em Isaías, no capítulo 28, versículo 16, e também usa esse termo, né, pedra de esquina, para se referir ao Messias. Mas o que significa uma pedra de esquina? Eu não sei se hoje em dia, nas construções, ainda funciona dessa forma, mas antigamente, quando você ia começar uma casa ou um prédio, você precisava colocar uma primeira pedra no terreno, e a partir dessa pedra é que você iria construir para os lados e para cima. Então essa primeira pedra é que dava a referência de toda a construção, né, e toda a base da construção. E então é nesse sentido que esse termo vem para falar sobre Jesus em relação à igreja, né? Como a gente já imaginava, Jesus ele é a base da igreja. Então nós podemos dizer, né, sem sombra de dúvidas, que Jesus é a maior autoridade na igreja, tá certo? Bom, então, pensando numa construção, Jesus é a pedra, a primeira pedra. Depois disso, você vai começar a colocar as próximas pedras dessa construção, né? E, então, quem seriam essas próximas pedras na construção espiritual da igreja, né? A Sara agora vai ler um texto para a gente que mostra isso. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bom, nesse texto aí então que a Sara leu, de Efésios 2:20, a gente vê que aparece de novo a expressão pedra de esquina, né, para se referir a Jesus, e aí esse raciocínio é continuado em relação aos apóstolos. Ele usa a palavra fundamento, né? Então, ou seja, se numa construção Jesus é a pedra de esquina, os fundamentos colocados sobre essa pedra são os apóstolos, que isso traduz a função principal dos apóstolos, que era de pegar os ensinos de Cristo, repassar para os novos cristãos, né? E desenvolver esses ensinos à medida que outras questões menores surgiam, né? Como aconteceu lá em Atos, como aconteceu em algumas passagens nas cartas de Coríntios. É bom lembrar que um apóstolo, uma pessoa recebia a função de apóstolo, vamos dizer assim, diretamente de Jesus Cristo. Eram pessoas escolhidas por ele, né? Então tem várias passagens aí no Novo Testamento que mostram exemplos disso, na apostila vocês podem ler depois. E essa pessoa também tinha que ter uma outra característica, ela tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. O que significa isso? Testemunha ocular é a pessoa viu Cristo ressurreto. Existem algumas outras características também para ser um apóstolo, mas essas duas, elas já são de cara, assim, principais para mostrar que hoje em dia não é possível mais ter esse cargo na igreja. Não existe mais essa possibilidade de apóstolo, porque o último apóstolo vivo, né, morreu no ano 103 depois de Cristo, que foi o apóstolo João.
Então, com a atuação dos apóstolos, as igrejas foram surgindo, né? Mais pessoas foram se convertendo, e no Novo Testamento aparecem 4 figuras, né? 4 termos dentro das igrejas, surgindo dentro das igrejas. Aparece o bispo, aparece o presbítero, aparece o ancião e aparece o pastor. Apesar de parecerem ou dar a impressão de que são cargos diferentes, porque são palavras diferentes, na verdade eles tratam da mesma função. Calma que eu explico isso tudo. É assim, ó. O termo bispo, no original, ele tem o significado de supervisor. O termo presbítero e ancião já traz um significado de homem maduro, homem experiente. E o termo pastor traz um significado de a pessoa que cuida, que protege e que alimenta aquele grupo, né? No caso, no sentido de alimento espiritual, aqui estamos falando, né? Então, você pode ver que são termos que tratam de características diferentes, mas que no Novo Testamento eles vivem se trocando. Então, na hora o texto ele chama de bispo, e aí de repente ele usa outra palavra, uma das outras palavras, depois ele volta para bispo e por aí vai. Então, isso significa que essas palavras são intercambiáveis, ou seja, elas ficam trocando, mas se referem à mesma pessoa. Então essas 4 características são características que são esperadas nesse líder da igreja. Ele seja um supervisor, ele seja um homem maduro, um homem experiente, e ele tenha essa habilidade, esse cuidado para alimentar o seu rebanho, para proteger aquele grupo de pessoas que frequenta, que são os cristãos daquela igreja local, tá? Bom, para um cristão exercer o pastoreado, ou seja, se tornar o pastor de uma igreja local, a Bíblia demonstra pelo menos que ele tenha que atender 3 requisitos. O primeiro é ele ter recebido do Espírito Santo esse dom, o dom de pastor. E aí é importante entender ou lembrar que o dom é uma habilidade que o crente recebe quando é convertido, mas ele não serve para uso próprio. Essa habilidade serve para ajudar e abençoar os membros da igreja. Então, não adianta a pessoa só dizer que ela tem esse dom de pastor. É importante que as outras pessoas, os membros da igreja, reconheçam isso através do convívio com essa pessoa. Depois disso, é importante também que a pessoa atenda às qualificações que estão nos textos de 1 Timóteo 3, de 1 a 6, e em Tito, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Né? São 2 listas ali de qualificações que o pastor, a pessoa que vai se tornar pastor, precisa atender. E por fim, é preciso que esse pastor, esse futuro pastor, seja reconhecido por outros pastores, né? No nosso meio batista, existe a figura, né, o momento que a gente chama de concílio, né? Que é quando uma pessoa, por exemplo, vai para o seminário estudar, se formar e tudo mais, e aí chega um momento em que se monta um concílio, que é chamar pastores de outras igrejas para conversar com esse candidato a pastor num dia específico, e esses pastores, em reunião ali naquele momento, decidem se ele precisa estudar mais, precisa desenvolver mais alguma coisa, ou se ele já pode pastorear uma igreja. E por fim, a última figura, o último cargo que a gente pode dizer assim, que tem autoridade na igreja, é o cargo do diácono, né? Ele atua junto com o pastor, a gente diz que ele atua em harmonia com o pastor ou pastores daquela igreja local. E assim como o pastor, ele também tem algumas qualificações para atender, né? E essas qualificações elas aparecem lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 8 a 13. E a função principal dos diáconos
atuar mais nas questões sociais da igreja, né? Coisas mais assim materiais, vamos dizer assim, né? Enquanto os pastores têm essa função de alimentar espiritualmente o rebanho, cuidar da saúde espiritual do rebanho, digamos assim, né? Os diáconos, ele tem essa função de ajudar, vou dar um exemplo assim mais prático, né? Ajudar, por exemplo, com cestas básicas, né? A organizar as cestas básicas, por exemplo, a fazer algumas visitas, né? Naquela época, e hoje em dia também isso é válido, dar um suporte para as viúvas, para os órfãos, né? Para os mais necessitados, para que os pastores daquela igreja fiquem com mais tempo para se dedicar às questões espirituais. É essa a função principal dos diáconos. Agora, tem uma questão aí que é importante a gente mencionar, porque pode ser que uma hora ou outra alguém pergunte isso para você, né? Se você reparar, as pessoas que foram apóstolos, os pastores e os diáconos são todos homens, né? E pode ter alguma igreja ou alguém que pergunte para você por que não pode ter mulher, por que não tem nenhuma mulher sendo pastora ou diaconisa, né? E mais, a pessoa de repente pode até falar assim para você, olha, o texto de Romanos 16:1 aparece uma diaconisa. E aparece mesmo. Se você vê lá no texto, ele fala de uma mulher chamada... Paulo, né, que escreveu a carta de Romanos, ele fala de uma mulher chamada Febe, né, que era serva em Cencreia. E em algumas Bíblias pode ser que essa palavra serva apareça traduzida como diaconisa. E, na verdade, a palavra servo, diácono, servindo, né, são palavras que têm a mesma origem, né, no grego, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento. Então, elas praticamente podem ser trocadas, né, onde você vê servo, pode, né, dependendo da situação. Mas então, por que, mesmo tendo esse texto, não acontece isso, né? A gente entende que, apesar de existirem mulheres que são bastante trabalhadoras na obra de Deus, e são servas, como essa tal mulher Febe, né? E na nossa igreja você deve até conhecer alguns exemplos de mulheres assim. A gente entende que a Bíblia não deixa específico para as mulheres a questão da autoridade. Então, como esses cargos, como o pastor e o diácono, o cargo em si, né, exige uma questão de autoridade e de acordo com Deus, aquilo que Deus definiu, o homem é o cabeça no lar, né, de um lar, então não faz muito sentido a mulher sendo pastora, né, e o seu marido, por exemplo, não sendo. É uma coisa que pode dar algum problema. Né? Então, por esse entendimento, a gente conclui que os cargos de pastor e diáconos, eles são destinados a homens. Né? Existem outras questões também, isso é um assunto até bem polêmico, mas o nosso raciocínio básico é esse. Mas isso não quer dizer também que as mulheres devem ser menosprezadas e que elas também não podem ensinar nada na igreja. Não é isso, né? Existem outros textos, na apostila que vocês têm, que vocês vão receber, que vocês têm, ele traz esses textos, né? Que as mulheres, elas devem ensinar as mulheres mais novas, por exemplo, e devem receber o devido reconhecimento pelo trabalho que elas fazem, né? Nesse texto de Romanos 16:1, se você continuar lendo o versículo 2, Paulo pede para que as pessoas reconheçam e ajudem a Febe em tudo que ela precisar, porque ela é extremamente útil ao Evangelho. Então, as mulheres, sendo mulher, homem, criança, adulto, tem que ter o devido reconhecimento por aquilo que ela faz, né, dentro da obra de Deus. E com isso a gente fecha a parte de cargos que têm autoridade na igreja. Agora a gente vai ver como que essa igreja, como a igreja, ela deve ser governada. E daí você pode se perguntar o seguinte: ué, mas se tem um pastor, tem diácono e eles são autoridade na igreja, então não é eles que mandam e o resto obedece? Não é bem assim.
Tem várias passagens na Bíblia que mostram que os cristãos eles têm uma responsabilidade igual dentro da igreja. Ah, então quer dizer que a igreja é uma democracia, né? Também não é bem assim. Embora os cristãos sejam igualmente importantes, é preciso lembrar também que cada cristão é habitado pelo Espírito Santo. Isso significa que Deus direciona cada crente e estes atuam nas decisões da igreja. Então, no final das contas, a igreja é uma teocracia. Ah, entendi. Bom, então agora eu já sei quem são os cargos da igreja que têm autoridade e que a igreja é governada de forma teocrática, ou seja, Deus governa através das pessoas. Mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Olha, você tem tudo a ver com isso. Esse assunto deve chamar a sua atenção para os seguintes pontos. O primeiro é que, como cristão, você deve seguir as orientações da Bíblia em tudo que você faz, em cada decisão que você toma. Isso significa que você tem que participar de uma igreja local que seja bíblica, inclusive na forma como ela é governada e nos tipos de cargos, de autoridades que tem dentro dela. O segundo ponto é que você deve saber quem são os pastores e os diáconos da sua igreja e você deve orar por eles e pelas suas famílias. Porque, embora esses cargos apresentem, de repente, assim, um grande respeito diante das pessoas, eles têm grandes responsabilidades diante de Deus por causa do povo que eles estão cuidando. E o terceiro ponto também é que mesmo que você ainda não possa votar, você deve se interessar pelos assuntos que são tratados nas assembleias da igreja. Porque é por meio das assembleias que a igreja manifesta as suas decisões. Então, você se interessando por esses assuntos, você vai entendendo como a igreja que você frequenta, né, no caso a nossa igreja de Rio Pequeno, toma suas decisões e você vai participando mais da igreja. A questão do voto nas assembleias é um assunto que também pode ser analisado com textos bíblicos, como outros. Por exemplo, se a igreja deve ou não ter uma lista de membros, que nós chamamos na nossa igreja de hall de membros, ou se uma igreja local pode governar outra igreja local. Como esses assuntos tomam bastante tempo para analisar os textos, a gente não vai fazer isso nessa aula. Eu vou deixar para vocês pesquisarem e, se tiverem dúvidas, podem falar comigo ou com qualquer um dos líderes dos adolescentes, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!